Vamos imaginar a seguinte cena, bem comum no nosso dia a dia. A gente senta à mesa, olha para a tela do computador e tem aquela tarefa importantíssima ali, encarando de volta. Nossa, pode ser um projeto novo para mudar de carreira, aquele planejamento financeiro do ano que está atrasado, ou até a matéria de uma certificação, né? Exatamente. Mas aí a energia está no zero absoluto. O ânimo simplesmente não existe. Nenhuma fagulha de inspiração. E é aí que o cérebro começa a negociar. Pois é, aquela vozinha sutil na cabeça começa a sussurrar deixa pra depois, ou quem sabe hoje não é o dia, não tem inspiração suficiente pra isso, amanhã a gente tenta de novo. É uma sensação universal, todo mundo passa por isso. E a gente acaba cedendo, abrindo uma aba qualquer na internet, rolando um feed. Sim, e é justamente para arrancar a gente dessa paralisia que a nossa análise de hoje vai direto ao ponto. Nós vamos mergulhar no material incisivo e, olha, brutalmente honesto do canal e programa chamado Podcast O Meu Desenvolvimento. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito. A missão aqui é entender a fundo como forçar o cérebro a trabalhar sem ter a menor vontade e desconstruir de uma vez por todas o mito de que a gente precisa estar inspirado para agir. Essa introdução toca exatamente na ferida da sociedade moderna, sabe? É muito reconfortante ceder essa voz interna, porque a gente foi condicionado a acreditar numa crença profunda, quase poética, de que é preciso uma condição emocional perfeita para começar qualquer trabalho difícil. Aquela ideia de que tem que baixar uma luz, né? Exato. A gente abraça a ilusão de que a ação deve ser sempre precedida por um estado mágico de clareza, vontade e motivação. O que o podcast O Meu Desenvolvimento faz é pegar essa crença, amassar e jogar no lixo. E eles trazem a realidade nua e crua. Eles mostram que quem quer sair da inércia, quem quer abandonar o emprego ruim ou mudar a vida financeira, não pode operar à base de inspiração. A vida real funciona à base de dever e de suor. E a mensagem deles não tem meias palavras. Eles afirmam categoricamente que depender de motivação é uma verdadeira farsa. Chegam a usar termos fortes, dizendo que esperar por motivação é tipo coisa de criança memada na vida adulta. É um soco no estômago, né? Nossa, é um choque de realidade gigantesco para quem passa a vida consumindo vídeo motivacional só esperando o momento em que magicamente vai acordar com vontade de conquistar o mundo. Mas sabe, não é só um puxão de orelha moral. Por trás dessa afirmação dura, tem um fundamento neurobiológico muito bem estabelecido. A coisa é mais profunda. Muito mais. Antes de pensarmos em criar uma disciplina inabalável, a gente precisa entender o cenário. A dificuldade crônica em manter o foco hoje em dia não é só uma falha de caráter ou uma fraqueza de espírito. A gente está lidando com um verdadeiro sequestro biológico do nosso sistema de recompensas. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a explicação que fundamenta essa inércia foge totalmente daquela psicologia de autoajuda barata, sabe? E entra de cabeça no nosso ambiente e da nossa química cerebral. É aí que o jogo muda. O argumento central é que o mundo moderno foi cirurgicamente desenhado para tornar a gente passivo. Pensemos no nosso dia a dia. É o celular vibrando no bolso o tempo todo, são as notificações coloridas piscando na tela. Aquele alimento ultraprocessado na geladeira, super palatável. Sim, a plataforma de streaming que antes mesmo de subirem os créditos, já inicia o próximo episódio em 5 segundos. Tudo conspira contra o esforço. Isso me faz pensar numa analogia. Qual? É como se o nosso paladar mental tivesse passado a vida inteira consumindo fast food e comida super condimentada, cheia de realçador de sabor artificial. Uma bomba de estímulos, né? Exatamente. Se depois de anos nessa dieta maluca, alguém oferecer um prato de comida caseira com legumes cozidos no vapor e uma proteína simples, o cérebro não vai sentir gosto de absolutamente nada. Vai parecer que está mastigando papel. O paladar está arruinado. Não é um pouco assustador perceber que a nossa famosa preguiça não é só falta de vergonha na cara, mas um sequestro biológico? O que é fascinante aqui é como essa analogia do fast food se traduz perfeitamente para a linguagem dos nossos neurônios.
especificamente no que diz respeito à dessensibilização dos receptores de dopamina. A dopamina, que todo mundo acha que é só o hormônio da felicidade, né? Pois é, mas ela não é só o hormônio do prazer. A dopamina é, na verdade, o neurotransmissor da motivação e da busca. Quando a gente cede constantemente a estímulos rápidos, fáceis e baratos, tipo ficar rolando um feed infinito numa rede social, a gente causa picos antinaturais de dopamina. Uma enxurrada química. Exato. E o cérebro, que está sempre tentando manter o equilíbrio, a tal da homeostase, reage a esse tsunami químico de uma forma muito drástica. Ele simplesmente reduz o número de receptores de dopamina disponíveis. É como se ele tapasse os ouvidos. Literalmente isso. Ele fica surdo para tentar se proteger do excesso de barulho. Então a tolerância aumenta como em qualquer dependência química. A gente precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. O mecanismo é idêntico a um vício. Se no passado uma boa conversa ou a simples leitura de um livro já liberava dopamina suficiente para gerar satisfação, hoje a gente precisa de um choque elétrico de estímulos contínuos para sentir alguma coisa. O limiar subiu tanto que tarefas normais que exigem foco e não oferecem recompensa imediata causam uma sensação quase física de dor e tédio. O cérebro simplesmente rejeita a tarefa porque não tem aquele retorno explosivo no curto prazo. E olha, tem um teste prático que eles propõem na podcast O Meu Desenvolvimento, que é um verdadeiro soco no estômago, de tão real. Eu adoro esse teste, é revelador. Eles perguntam assim: é possível ir ao banheiro sem levar o celular junto? É possível sentar numa mesa para almoçar sozinho, sem colocar um vídeo, um podcast ou ficar lendo notícias? Ou, o mais extremo de todos, é possível ficar apenas 15 minutos em silêncio absoluto, sentado num sofá, sem olhar para nenhuma tela e sem fazer absolutamente nada? E a realidade dura é que, para a esmagadora maioria da população hoje, a resposta é um sonoro não. As pessoas entram em pânico. Relatam ansiedade, palpitação, uma agonia profunda, só de pensar em ficar sós com os próprios pensamentos por meros 15 minutos. Esse é o sintoma clássico de um vício muito bem estabelecido. E quando o cérebro está viciado nesses atalhos e confortos imediatos, a nossa capacidade de encarar trabalhos reais, densos e difíceis fica completamente destruída. E é aí que entra a tragédia da estagnação. Porque, vamos ser honestos, estudar horas a fio para mudar de área profissional, aprender a programar ou sentar para organizar uma planilha financeira complexa, nada disso oferece aquele pico rápido de prazer. Pelo contrário, oferece atrito puro. Muito atrito. Oferece frustração temporária, cansaço mental. E como o cérebro já foi adestrado a fugir do atrito e correr para o atalho mais próximo, a consequência direta é a paralisia na vida prática. A pessoa não estuda, não adquire novas habilidades, não melhora o próprio negócio e fatalmente continua presa naquilo que o episódio chama de mesmo trabalho de merdinha, passando os dias reclamando da falta de sorte ou da economia. Terceirizando a culpa, né? Sempre. O indivíduo se torna um refém biológico do próprio conforto. Existe até um desejo intelectual de alcançar a liberdade financeira, de ter sucesso, mas a biologia do corpo está jogando no time adversário, sabotando cada tentativa de esforço prolongado em troca de 5 minutinhos de entretenimento barato. Certo, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo e te desafiar um pouquinho. Manda. Falar sobre tudo isso soa muito lógico. Entendemos a química, o sequestro da dopamina, a dessensibilização, mas se a nossa biologia está literalmente viciada, se o nosso cérebro está fisicamente alterado para rejeitar o esforço, como é que essa conta fecha? É uma ótima pergunta. Como podemos simplesmente exigir que alguém tenha força de vontade, sente e estude, ou crie disciplina do nada? Não é ignorar a própria ciência que a gente acabou de discutir? Essa é a grande charada. E é aqui que a neurociência encontra a sabedoria comportamental ancestral. A resposta não está em esperar o cérebro se curar por conta própria para depois começar a agir. Não tem como deitar e esperar passar. Exato. A cura é a própria ação. É o que o conceito central do podcast O Meu Desenvolvimento chama de técnica do guerreiro. A premissa é brutal, mas super necessária. A vida não se baseia naquilo que sentimos no momento, mas naquilo que fazemos apesar do que sentimos.
O dever importa infinitamente mais do que o estado emocional. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então a ideia é forçar a engrenagem a girar, na marra, agir antes de sentir, sem dar nenhum espaço para o vitimismo de mas o meu cérebro não quer isso. Exatamente isso. Se conectarmos isso com um panorama maior, estamos falando do princípio da neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma estrutura estática. Ele é como um plástico aquecido que toma a forma da forma em que é colocado repetidamente. Ele se adapta ao que a gente faz com mais frequência. O caráter, a resiliência e a disciplina não são traços genéticos imutáveis com os quais algumas pessoas nascem e outras não. Eles são forjados através da repetição deliberada. Tem uma lei fundamental na neurociência, a lei de Hebb, que diz que neurônios que disparam juntos se conectam. O que significa que o hábito vira biologia. Isso. Toda vez que sentimos preguiça e escolhemos a fuga, estamos fortalecendo a rede neural da desistência. O indivíduo treina a si mesmo para ser frouxo. Mas, felizmente, o oposto também é verdadeiro. Quando a ação ocorre apesar da falta de vontade, nós estamos criando um caminho neural novo. É como, sei lá, abrir uma trilha no meio de uma selva bem densa com um facão. A primeira vez é um inferno. As mãos sangram, o esforço é colossal. É pura dor. Sim, mas se passarmos por aquela mesma trilha todos os dias, a terra vai sendo pisada, o mato não cresce mais e, em algum tempo, vira uma estrada pavimentada, onde caminhar exige muito menos esforço, né? Uma excelente forma de visualizar. A disciplina funciona literalmente como um músculo sofrendo microlesões na academia e sendo reconstruído mais forte no descanso. E a grande sacada é que, ao forçar essa trilha mental, nós começamos a reprogramar a dopamina. O podcast O Meu Desenvolvimento traz um detalhe fascinante sobre isso, a recompensa paradoxal. Ah, sim! O prazer genuíno de terminar uma tarefa árdua. Quando finalmente concluímos aquele bloco de estudos de 2 horas que parecia impossível no início, ou quando terminamos de organizar aquela papelada chata, surge um sentimento de dever cumprido que é embriagante. Dá um alívio gigante. Muito. Uma paz de espírito. E esse sentimento é dopamina também. Mas é uma dopamina de alta qualidade. É uma recompensa química sustentável, conquistada através de esforço real, e não injetada artificialmente por um algoritmo viciante. O cérebro volta a gostar do esforço, então. Aos poucos, sim. Ele recomeça a valorizar tarefas longas. As pessoas que realmente conseguem dar grandes saltos na carreira não possuem um reator nuclear de motivação infinita escondido no peito. Elas apenas aprenderam a ignorar o que estão sentindo nos primeiros 10 ou 15 minutos de uma tarefa. É a mulher que chega exausta do trabalho depois de pegar horas de trânsito com dor de cabeça, que não tem um pingo de vontade de abrir o livro, mas vai lá, senta e estuda assim mesmo. O compromisso dela é com o ato, não com o ânimo de momento. É de uma crueza inspiradora. Agora, a teoria de agir antes de sentir parece espetacular enquanto estamos aqui batendo esse papo, tendo essa conversa reflexiva. O papel aceita tudo, né? Pois é, mas aí vem a realidade prática. A vida real acontece numa manhã fria de terça-feira. Como toda essa teoria sobrevive ao primeiro contato com as trincheiras do dia a dia. Exato. Na hora que a vontade de chorar bate. Ela sobrevive focando nas microbatalhas. E a primeira trincheira de todas, de forma muito pragmática e imediata, é o despertador. No momento em que o alarme toca, acontece a primeira grande guerra neurológica e moral do dia. O nosso conforto entra em choque direto com o nosso dever. E se surge aquele pensamento de, só mais 5 minutinhos e a mão bate no botão da soneca, a derrota não é só de 5 minutos de sono, não é? A coisa é mais grave. Muito mais grave. O argumento defendido pelo material é implacável. Perder a batalha para os próprios lençóis significa começar o dia avisando para o próprio cérebro que a nossa palavra não vale nada. Que pesado isso, mas é verdade. É a pura verdade. Se não há força nem para vencer a resistência inicial de simplesmente sair da cama, como se espera ter resiliência para vencer os obstáculos massivos do mercado de trabalho, as crises financeiras ou liderar grandes projetos?
O pensamento no momento de acordar tem que ser inflexível, inegociável. Bateu o alarme, levantou. Então, o que tudo isso significa na prática? Me parece que é como se o nosso cérebro fosse um advogado de defesa brilhante, altamente persuasivo, mas que infelizmente trabalha para o lado errado. Um advogado do conforto. Exatamente. Ele está sempre lá, tentando negociar uma pena mais leve, um acordo mais confortável com o juiz, que seria a nossa consciência. Se a meta é estudar às 19 horas e às 18h55 esse advogado interno começa a argumentar, olha, trabalhamos muito hoje, o trânsito foi terrível, talvez seja melhor descansar e amanhã a gente rende o dobro. Armandinha clássica. É muito sedutor, mas se começamos a debater com ele, a causa já está perdida. Isso levanta uma questão importante, que é o perigo fatal da deliberação. A deliberação é a maior inimiga da disciplina. Quanto mais tempo se passa pensando, avaliando se deve ou não fazer algo, mais o nosso cérebro tem tempo de usar a inteligência dele para criar justificativas lógicas e irrefutáveis para a desistência. Ele te convence de que não fazer é a escolha mais inteligente. A solução para calar esse advogado brilhante é a automação da ação. A decisão sobre o que deve ser feito não pode ser tomada na hora da execução. Ela já foi tomada lá no passado, quando a meta foi criada. Quando o relógio marca 19 horas, não se pergunta para o corpo ou para o humor se estamos no clima. Apenas senta e executa. O compromisso vira um reflexo condicionado, igual frear o carro no sinal vermelho. Perfeito, vira automático. Mas sejamos justos, exigir que a gente tenha esse nível de controle espartano o tempo todo, confiando apenas na força bruta do reflexo, é pedir para falhar, né? Somos humanos, afinal. E é por isso que a abordagem do ambiente, que eles exploram lá no programa, me chamou tanta atenção. É a peça-chave que faltava. Eles usam uma analogia simples e genial. Eles dizem que tentar ter disciplina, foco absoluto, num ambiente lotado de distrações é exatamente o mesmo que tentar fazer uma dieta super restritiva, mantendo a geladeira de casa completamente cheia de sorvete, bolo e refrigerante. Uma tortura. É impossível, não importa quão focado se esteja na segunda-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, cansado, estressado, o sorvete vai vencer. É uma observação clínica do comportamento humano. Nós costumamos superestimar a nossa força de vontade e subestimar grosseiramente o poder brutal que o ambiente exerce sobre as nossas decisões. A gente acha que é o super-homem. A força de vontade é um recurso finito. Ela se esgota ao longo do dia, que nem bateria de celular. A disciplina quase sempre falha, não por uma falha moral, mas porque exigimos um autocontrole heróico e ininterrupto de nós mesmos, enquanto estamos cercados por armadilhas tecnológicas de última geração. Armadilhas que foram desenhadas por milhares de engenheiros justamente para capturar e monetizar a nossa atenção. Exatamente. A batalha é injusta. E a solução óbvia, então, é fazer uma reengenharia do ambiente, né? O material recomenda transformar o quarto, a sala ou o escritório de estudos numa verdadeira zona de guerra, uma trincheira, limpar o espaço visual. Se o celular é o problema principal, ele precisa ficar em outro cômodo, desligado. O ambiente precisa ser configurado de forma que trabalhar ou estudar seja literalmente a única opção viável e interessante disponível naquele metro quadrado. Sem deixar nenhum espaço para autoilusão. Sabe aquela mentira clássica e extremamente reconfortante que contamos para nós mesmos? Aquela do, vou dar só uma olhadinha de 5 minutos no Instagram para dar uma espairecida na mente e já começo os estudos. Todo mundo cai nessa. Eu sou culpada. Quem nunca abriu um navegador só para pagar um boleto e, quando percebeu, estava 40 minutos assistindo a um vídeo sobre restauração de móveis antigos ou receita de bolo no meio do expediente? É o sequestro da atenção agindo em tempo real. E a lição do podcast O Meu Desenvolvimento é taxativa sobre isso. Não existe dar só uma olhadinha. Eu preciso cortar o mal pela raiz, direto no ambiente. Tirar o sorvete da geladeira. Tirar o sorvete da geladeira, trancar a porta, jogar a chave fora, agora com a biologia compreendida, a mentalidade forjada na ação, as microbatalhas vencidas de manhã e o ambiente purificado. A gente chega ao último e talvez mais doloroso obstáculo dessa jornada toda. E qual é? A dor.
o desconforto intrínseco de executar a tarefa em si. E aqui eles fazem a constatação mais madura e menos popular de todo o mercado de desenvolvimento pessoal. Aquela que ninguém quer ouvir, né? Ninguém. Eles dizem que o trabalho que realmente importa, o esforço que muda uma realidade de vida, que tira alguém da estagnação financeira ou intelectual, será quase sempre desconfortável, chato, maçante, pesado e mentalmente exaustivo. Não há glamour algum no processo de plantar. Isso bate de frente como um trem em alta velocidade contra quase tudo que a cultura popular de hoje prega. Nós passamos as últimas décadas imersos em discursos romantizados. A gente ouve repetidamente coisas como trabalhe com o que ama e nunca mais precisará trabalhar um dia na vida. A maior mentira já contada. Pois é, existe uma pressão velada na sociedade de que a vida precisa ser o tempo todo prazerosa, que a jornada tem que ser leve, fluida, sabe? E que se tá doendo, se tá difícil, é porque a pessoa não tá no lugar certo ou não tem talento. Essa busca incessante pelo leve e fluido é classificada por eles como uma ilusão não apenas perigosa, mas destrutiva em nível social. O resultado direto dessa filosofia moderna é a criação massiva de indivíduos frágeis que desmoronam diante da primeira frustração, que não suportam críticas do chefe, que não aguentam um menor indício de tédio sem entrar em desespero e abrir um aplicativo. A fuga da dor virou o objetivo principal. A fuga constante do atrito se tornou um novo sinônimo de bem-estar. Mas, se olharmos para a biologia evolutiva e para a psicologia profunda, fugir da dor é fugir da própria máquina da evolução humana. O sofrimento voluntário, o esforço extremo aplicado a um objetivo de longo prazo, atua como um professor implacável. Ele queima a arrogância e impõe os limites da realidade. Precisamente. E ele constrói resiliência em nível celular. Ele fortalece virtudes clássicas, como a temperança, a paciência e a coragem de enfrentar o desconhecido. A própria neurociência que a gente citou antes comprova isso. Ah, é? De que jeito? Quando enfrentamos desafios que geram resistência e frustração forte, o cérebro libera fatores neurotróficos como uma proteína chamada BDNF. Ela funciona literalmente como um adubo para o cérebro, ajudando a criar novas conexões neurais fortíssimas. O cérebro só cresce fisicamente e se adapta diante do atrito, da dificuldade, nunca, jamais no conforto e na moleza. É a velha máxima de que ninguém vai colher frutos maduros se não estiver disposto a sujar as mãos de terra e aguentar o sol rachando nas costas durante o plantio, né? Não tem como negociar com a natureza das coisas. Passar aquelas horas altamente desconfortáveis aperfeiçoando uma habilidade técnica é o pedágio obrigatório para a mudança. A taxa de sucesso, digamos assim. É a taxa. Mas de tudo que a gente destrinchou hoje, o que mais me deixou chocada pela forma incisiva com que é colocado é como o material destrói completamente o que eles chamam de mito do propósito. Ah, sim. Essa é a desconstrução final. E sem dúvida a mais polêmica de todas. Existe hoje essa ideia, amplamente difundida, de que precisamos, antes de mais nada, encontrar o nosso grande propósito de vida. Uma iluminação, né? Tipo uma iluminação interior mágica, que tem que acontecer antes de começarmos a trabalhar com afinco ou nos dedicarmos a uma carreira. O argumento deles é que isso se tornou uma enorme desculpa contemporânea. É uma muleta psicológica chique, muito bem aceita socialmente, para justificar a inércia, a preguiça e a simples falta de coragem de arregaçar as mangas e agir no agora. Eles até brincam de uma maneira muito ácida com essa visão romantizada de que o propósito vai ser encontrado magicamente fazendo uma viagem mística para o Tibete. Ou passando 7 anos meditando no alto de uma montanha. Ou, de forma mais moderna, lendo frases de efeito no Instagram com uma musiquinha lo-fi de fundo, esperando um estalo mental. É o fim daquela esperança ingênua de que o propósito está escondido em algum lugar, enterrado como um baú de pirata, apenas esperando para ser desenterrado num momento de epifania gloriosa. É o fim do tesouro escondido e o início da construção civil, literalmente. A síntese magistral que eles fazem é que a busca eterna por esse sentimento revelador virou o nosso maior inimigo, porque ele paralisa a ação prática.
Ficar parado usando a justificativa de eu ainda não encontrei meu propósito é a armadilha perfeita para nunca realizar nada de útil na sociedade. Mas e aí, o que é o propósito, então, na visão deles? O verdadeiro propósito, segundo essa ótica pragmática e dura, é uma consequência, não um pré-requisito. Ele não é descoberto, ele é forjado no dia a dia. Ele se manifesta através do suor derramado, do cansaço crônico e recompensador, da repetição sem fim de dias absolutamente normais e sem nenhum glamour, Aquela rotina que a gente tem vontade de pular. e principalmente daquela sensação silenciosa, mas imensamente satisfatória do dever cumprido quando se deita a cabeça no travesseiro após um dia exaustivo e difícil. É incrível, né? A profundidade com que uma simples quebra de paradigma sobre a motivação se ramifica para todos os aspectos da nossa biologia e da forma como a gente enxerga a construção da nossa própria vida. Nós passamos por uma jornada intelectual bastante intensa analisando esse conteúdo do podcast O Meu Desenvolvimento, de fato. Foi bem denso. Se fôssemos sintetizar a nossa trajetória de hoje, acho que a gente arrancou a motivação daquele trono de farsa emocional em que ela foi colocada pela cultura popular. Nós mergulhamos nas engrenagens cerebrais para entender como a dopamina barata exerce um sequestro biológico terrível, que mantém as pessoas estagnadas esperando vontades que nunca vão chegar. E o mais importante, não ficamos só na teoria. Exato. Exploramos um arsenal de ferramentas brutais e eficazes para retomar o controle do volante. A regra inflexível de não negociar com o despertador, a necessidade absoluta de criar uma trincheira de trabalho livre do sorvete tecnológico e, coroando tudo, a aceitação de que abraçar o desconforto diário é o único caminho para a evolução real. É um aprendizado e tanto. Para quem está nessa busca contínua por crescimento, a lição central é muito dura, machuca o ego, mas é extremamente libertadora. Não é necessário se sentir incrível para começar a fazer coisas incríveis. A ação bruta pode e, obrigatoriamente, deve vir antes da emoção. É um choque de realidade dos bons, daqueles que sacodem a poeira e colocam as coisas no devido lugar. E para fechar a nossa imersão profunda de hoje com chave de ouro, eu quero amarrar essa desconstrução do propósito de uma forma bem prática para as pessoas. Qual é o desafio? Se o nosso sentido na vida, afinal de contas, não é um tesouro escondido, esperando num baú no alto de uma montanha, mas sim uma casa imponente que só ganha forma quando assentamos incansavelmente um tijolo atrás do outro todo santo dia, a reflexão é a seguinte: Atenção, hein? qual é aquela tarefa chata, desconfortável, sem o menor glamour e completamente essencial que vem sendo evitada repetidamente nas últimas semanas, mas que no fundo é exatamente o primeiro tijolo daquela vida que sempre foi tão desejada? É uma ótima pergunta para levar para o travesseiro hoje. Fica a provocação para acompanhar o pessoal pelo resto do dia. Muito obrigada pela companhia nessa reflexão e até o próximo mergulho.